Olá, bem-vindos ao Mira Talks, o podcast da Mira Comunicação, que está em sua segunda temporada e com gravação direta do GEDUC, o maior congresso de educação do país. A gente está fazendo essa gravação aqui em parceria com a Carijó, nossa parceira no apoio técnico. E trazendo hoje para vocês um convidado muito especial, que entende tudo sobre inovação, tecnologia e educação. Então vai trazer com certeza muita orientação e respostas para você, gestor, né, dono de escola, diretor, enfim, que trabalha e atua no cenário educacional tão dinâmico que estamos vivendo. Estou aqui ao meu lado com o Jorge Stein. Tudo bom, Jorge? Tudo bom, obrigado, Juliana. Um prazer estar aqui com vocês, estar aqui Prazer é no Mira nosso. Talks. Muito bom receber Muito legal você. participar, ter a Obrigada. oportunidade de participar. Maravilha, Jorge. A gente que agradece e eu vou pedir para você se apresentar, mas já apresentando um pouco resumidamente para vocês, o Jorge ele é diretor fundador da Pedagogia, esse IA, que num primeiro momento, lógico, pensei em inteligência artificial, que é a bola da vez, mas aí ele me corrigiu e disse que é inovação em aprendizagem. Muito legal, Jorge. Conta pra gente um pouquinho, antes de falar desse momento seu. Agora eu queria que você trouxesse um pouco aqui também para o nosso espectador a sua trajetória, que tem aí um legado bem bacana em educação, né? Legal, maior prazer. Vou resumir um pouquinho, porque ela é meio longa, mas eu sou engenheiro de produção que virou engenheiro de aprendizagem. Eu fiz engenharia de produção e ao longo da minha carreira eu fui transitando de melhoria de processos e melhorias de produtos e serviços para gestão de mudança, gestão de pessoas, treinamento e desenvolvimento e aí depois educação. E a ideia por trás disso foi, vamos melhorar processo, a gente não muda processo sem mudar pessoas, a gente não muda pessoas sem mudar relacionamentos, a gente não muda nada disso sem ter aprendizagem. Muito bom. Então eu trabalho com aprendizagem ao longo da vida, tanto para escolas, educação básica, ensino superior. Uma pergunta macro por trás assim que me guia é como é que a gente pode ajudar a melhorar os processos de ensino e de aprendizagem para aprender de maneira mais efetiva aquilo que a gente realmente precisa aprender para evoluirmos todos como sociedade. Muito bom, porque no fundo, né, Jorge, ouvindo você, a gestão, ela é o coração, né? Não adianta você ter muitas vezes um propósito, porque a gente sabe o quanto os educadores, né, e muitas vezes os gestores têm um propósito muito forte, mas ele não sabe muito bem em quem se apoiar, ele não consegue acompanhar esse movimento tão dinâmico da educação, das mudanças da sociedade, né, e da educação que estão acontecendo principalmente no pós-pandemia, e ter pessoas como você e tantos educadores e tantos profissionais, né, no seu caso um engenheiro em aprendizagem, mas que estão trazendo soluções e diretrizes, né, para quem trabalha nesse mercado. E aí, claro, falando em inovação, em educação, não é algo novo também, né? Porque a tecnologia e a inovação sempre estiveram presentes e sempre estão mudando. Como é que você vê, né, pensando aí no educador, como que a escola pode olhar para isso sem esse pânico, né, que muitas vezes toma conta do gestor em um momento de grandes mudanças e disruptivos, né? Perfeito. Eu gostei que você falou, que eu acho que todo gestor, gestora de escola passa por tensões criativas para inovar. O que está acontecendo? E sempre foi assim. A escola foi concebida, escolas e faculdades, para transmitir, para desenvolver em função do conhecimento passado. Então as escolas foram feitas e não são projetadas e não têm estrutura organizacional para olhar para o futuro e se adequar ao futuro. O que aconteceu cada vez mais e agora criticamente com inteligência artificial generativa? O futuro chegou muito rápido. E todas as mudanças tecnológicas, desde lousa digital, pode ser não a lousa que não é para o giz, e qualquer notebooks, etc. Aquele óculos que tinha que achavam, né? A gente até fala até um pouco de pirotecnia, Exatamente. né? Que a gente via nas feiras lá na 2000, 2010, né? E que achavam que iam revolucionar. E tudo isso chega da escola e a decisão da escola levar ou não, ou como levar para os alunos. O que aconteceu agora com a inteligência artificial generativa amplamente disponível para todo mundo que tem celular e internet? A tecnologia chegou na escola sem uma decisão da escola. Ela invadiu, né? Ela invadiu. Ela invadiu sem pedir licença. E aí, mantenedoras, gestores, gestoras, eles têm o difícil tarefa de lidar com essa tensão agora no dia a dia. Porque você tem uma tecnologia que chega na sua escola
que de certa maneira, como o ChatGPT e todos os outros similares ou aplicativos decorrentes, eles conseguem fazer com que o aluno realize tarefas que a escola está cobrando dele. Na medida que você tem um aluno, vários alunos, que conseguem usar para fazer tarefas, para responder lição, e a escola ainda não tem uma clareza de como vai lidar com isso, essa atenção tem que ser lidada de alguma maneira. Sim. Como eu vi isso em 2023, no começo do ano, eu sempre acho que a gente tem que inovar em aprendizagem, porque eu falei que as escolas não estão preparadas para isso. Sim. Então, mais do que implementar a inteligência artificial generativa, o que é necessário é, vamos pensar como nós vamos inovar frente aos desafios que estão postos. Inteligência artificial generativa é um dos desafios que está posto. Mas dependendo da escola, cada escola tem a sua realidade, tem sua prioridade, tem o seu momento de negócio, e isso tem que entrar na equação também. O que não dá é para fechar os olhos ou entrar em pânico sem, né? Perfeito. Assim, se cercar também de quem sabe fazer, né? Eu acho que é um caminho muito bom, né? É isso mesmo. A informação também está aí, né? Mais acessível para ajudar nessa diretriz. Agora, eu ia fazer um parênteses aqui, Jorge, sobre a questão de definição mesmo de inteligência artificial generativa, que é um termo. É um termo que tem sido muito usado na educação, né? Mas ainda há muito desconhecimento, né? Eu estava até procurando quantos são os tipos de inteligência artificial, e tem vários tipos, né? E por que a gente está falando da generativa, então? Perfeito. Inteligência artificial já existe na escola há muito tempo. Quando a gente fala de um corretor ortográfico, quando o diretor, gestor, professores, alunos usam o Waze para chegar na escola, quando a gente usa o Waze, o Google Maps dentro da escola, a gente está usando algoritmos de inteligência artificial, que pega uma série de dados, analisam padrões e conseguem te fornecer alguma resposta para você tomar uma decisão. O que aconteceu com a inteligência artificial generativa? Ela consegue, não exclusivamente com um padrão de dados e um padrão de programação, te responder uma tarefa, te dar uma resposta específica, mas ela consegue interpretar linguagem natural, que é ou falada ou escrita, ela entende o que a gente fala, o que a gente escreve, e ela consegue te fornecer uma resposta com base numa enorme base de dados que ela foi criada. Que é o ChatGPT. O ChatGPT é um modelo, né? Que é o mais digamos que é o mais conhecido, que foi né? quem causou tudo isso quando foi lançado no final de 2022. Então, o que acontece? O importante é a gente ter consciência que a inteligência artificial não é inteligente que nem nós. Claro. É puramente um algoritmo matemático super potente, com uma base de dados enorme, que pode ser internet, cada vez maior, né? Cada vez maior, que consegue matematicamente, probabilisticamente, adivinhar qual é a próxima palavra da melhor maneira possível e devolver isso na forma de um texto, de uma análise, é uma de uma lógica, imagem. Né? Tem uma lógica. Mas se você perguntar, ele entende do que está falando? Não. É um cálculo matemático. Né? E por isso que é passível de erro também. Passível de erro, está cada vez melhor, é super benéfico, mas tem que ser usado com diretrizes, com ética e com conhecimento. Então isso que está assustando um pouco é como é que a gente faz esse caminho de conscientização, de aprendizagem e de transformação usando a inteligência artificial generativa. Nossa, muito bom. Essa explicação foi muito clara. E aí, enquanto você estava falando de como a gente faz, né? Eu acho que tem um ator aí no meio disso tudo, que é o professor, né? Que não tem como não participar ou não ser impactado por esse processo todo. Como é que fica essa formação? Porque todo o processo de transformação ele acontece, né? Ele tem um prazo, né, para acontecer. Muitas vezes acontece de forma natural, em outras, como a pandemia, né, que colocou todo mundo à frente de uma tela e colocou o EAD em todas as, né? Aqui a gente não tem tanto tempo assim, porque a coisa vem como uma progressão geométrica, velocidade de progressão geométrica, né? Não é, né? Então, assim, como que essa formação, por exemplo, né, esse preparo da equipe pedagógica, como é que você vê isso, pensando no gestor que está ali também preocupado em acompanhar tudo isso? Perfeito. E aí tem uma grande diferença também em falar em formação docente, formação pedagógica, por conta da tecnologia. Hoje, a maioria das escolas já tem professores usando. Só que a maioria das escolas tem professores usando sem uma diretriz institucional da escola. Certo, importante isso. Né? Então, e é impossível, nem me coloco como especialista em inteligência artificial generativa em educação, porque está mudando muito rápido. Então, a grande maneira de se aprender e aprender continuamente esse assunto é você criar
condições internas das pessoas irem aprendendo e trocando, compartilhando entre elas para aprender. Então, o que tem que se criar, eu estou fazendo isso em 2 projetos, é uma consciência mínima, um letramento mínimo do que a gente está falando, o que é inteligência artificial generativa Conceitual mesmo, para a né? educação, como isso pode beneficiar o projeto político-pedagógico da instituição, e a partir daí fazer um levantamento e uma troca de quem e como já está usando, como pode se endereçar os desafios da instituição com base no que está sendo usado e o que pode ser trazido de fora, um radar educado, que é um papel que eu faço, para falar, dado esses desafios e dada essa situação, como é que a gente pode fazer uma jornada de desenvolvimento docente e institucional. Eu tive recentemente em Austin, no SXSW Edu, Sim. e lá é bem característico porque tem muitos casos de boas práticas. Tá. Eles estão bem avançados em relação a nós? Justamente, as deficiências, os desafios são muito parecidos. Eles estão usando mais, mas quais são os grandes desafios? Como usar a inteligência artificial generativa sem tirar o peso e sem prejudicar das outras competências e do resto da escola, que deve ser até mais importante nesse caso, relacionamento, competências socioemocionais, comunicação, ética. Olha, bem mais amplo. Contato com a né? natureza. Então, um grande risco, e eu me policio para isso, e eu convido vocês a também se policiarem, quando a gente fala de inteligência artificial generativa, é um pedacinho da escola. E o outro pedaço está ficando muito mais importante, porque para a gente usar bem a inteligência artificial generativa, a gente tem que aprender melhor ética, a gente tem que aprender melhor comunicação, a gente tem que aprender a se relacionar mais entre nós e até para gerar melhores saídas, melhores resultados com a inteligência artificial generativa. Quer dizer, então até a questão de formação socioemocional, estou entendendo que nesse aspecto tem um papel fundamental. Fundamental, né? Então isso em várias palestras lá em Austin, no SXSW Edu, surgiu isso. A gente identificou, eu fui com um grupo fazendo curadoria e fazendo algumas visitas, e o que ficou bem aparente é que ainda, e talvez cada vez mais, infelizmente, inteligência artificial na educação atrai muito mais público, né? Virou moda, Sim. As pessoas estão interessadas pela novidade, é normal, mas a gente não pode, nem em eventos externos, nem internos, nem na escola, despriorizar e perder a prioridade disso. Tanto que, num desses momentos meus de incômodo, eu falei, não é engenharia de prompt, que é como se dá o aprender a dar instruções com inteligência artificial. Eu vi um termo, né, que você comentou na sua pedagogia de prompt. Achei fantástico o termo. Primeiro pensar na aprendizagem, primeiro pensar nos objetivos institucionais, objetivos pedagógicos, nos docentes, nos estudantes, para depois falar, ok, agora que eu sei o que eu quero, deixa eu pedir direito para a inteligência artificial. Então, eu vejo isso como uma oportunidade enorme. Estava até falando isso no GEDUC, na mentoria, a gente começa falando de inteligência artificial, e foi isso que aconteceu. Sim. Mas a gente termina falando de estratégia, de pessoas e de cultura, porque é uma oportunidade enorme, a gente vai ter que fazer isso, revisar para que existe escola, qual é o perfil do egresso, isso vai ser ótimo, qual é o meu projeto político-pedagógico. Então tem uma tensão acontecendo nisso. Tem um risco da gente não fazer isso e atropelar, só fazer inteligência artificial. Mas conhecendo o risco, a gente vai mitigar. Vai ter que fazer. Agora, assim, é claro que o acerto, ou pelo menos o mais próximo da assertividade desse processo, vem realmente dessa base que você está colocando. Não adianta ter somente o objetivo ali de trabalhar a inteligência artificial se você não souber muito bem ali mapear o seu cenário, digamos assim, né? Isso é muito bacana de ouvir. E aí, saindo até um pouco da inteligência artificial, mas trazendo para a temática da inovação, de aprendizagem, que é muito, né, o que você trabalha, eu queria que você comentasse um pouquinho também como que né, a gente está sempre, você vê, agora temos né, esse ano, a cada ano, né, a BET também, que é uma outra feira grande, tantos eventos, né, fora do Brasil e aqui, onde se apresentam tantas novidades, né, e inovações, né? Inovações em todos os aspectos, né? Então, o ensino bilíngue, por exemplo, também está passando por um processo de inovação, de mudança, né? Você pega outras soluções para as escolas também. Como que a inovação ela pode ser tratada pelo olhar do gestor? Tem uma coisa interessante da gente pensar, que a inovação talvez não seja tão inovadora assim, né? Porque muitas das coisas que a gente sabe e fala como inovação já estão sendo faladas há muitos anos, né? Então, desde
tipos de escola, escola da ponte, Sim. ou aprendizagem baseada em projetos, que dependendo com Aprendizagem quem, ativa, né? Também, metodologias metodologias ativas, ativas. dependendo aonde, para quem você fala isso, você fala, isso está velho. Não está velho porque a grande maioria não faz isso ainda. Então, talvez uma inovação que eu acho que seja um grande guarda-chuva, seja a gente flexibilizar de uma vez, em termos de atitude e busca, que o modelo da escola, ainda mais agora com inteligência artificial, ele está sendo posto em xeque mais do que nunca, né? Então, eu acho que, em uma das palestras que eu vi lá nesse evento nos Estados Unidos, falava justamente isso. Eu não quero saber de tecnologia na educação que vai alimentar e dar suporte aos modelos que a gente está fazendo. Porque eu reconheço que o modelo que a gente está fazendo, isso foi uma pesquisadora que já está fazendo há 10 anos isso na Arizona State University. Então Uhum. não é qualquer pessoa, Claro, claro. implementou em várias escolas, em distritos públicos americanos, Tem e estofo para falar, né? ela tem um novo modelo educacional. E foi Sim. interessante que ela chegou e falou assim, ela falou, olha, vocês que estão falando de inteligência artificial, vocês que estão falando de inovação, não venham falar comigo se não for para atender essas demandas. Que é o Eu, básico, né? dela de um novo modelo educacional. Então Olha ela só. fala de esse caso específico só para ilustrar essa flexibilização. Ela fala de aulas, e isso muitos outros modelos falam, aulas sem tempo delimitado, Uhum. professores, inclusive Fundamental 1 e Fundamental 2, sem disciplinas específicas e sem alocação específica. Ela aloca professor conforme a competência do professor, conforme a A familiaridade com o competência, né? assunto e competência no relacionamento com os Sim, alunos. sim. Então, eventualmente, ela é alocado um professor de matemática para falar de ciências, porque aquela turma em ciências está fraca e o relacionamento que ele tem vai ser mais benéfico do que o conhecimento de ciências. Isso é inovação. Isso é É total total inovação, né? inovação, Então, né? e eu acho que talvez seja o momento de a gente pensar em inovação não só pelo o quê, que Sim. geralmente quando a gente vai em grandes eventos, feiras, as pessoas estão vendendo soluções Sim, prontas, sim. mas pensar no porquê e novas maneiras de como, pensando e requestionando o modelo da escola. Eu sei que talvez quem está ouvindo isso fala, o Jorge está falando uma coisa, mas a escola já existe uma comunidade escolar, já existe compromisso, já existem expectativas, já existe mercado, sem dúvida. A questão é começar a exercitar e inclusive dialogar isso, né? Porque as escolas não estão preparadas para inovar com a tensão que está vindo do mercado agora. Então, Sim. uma das competências, e vocês são muito bons nisso, que, Obrigada. que vai ter que acontecer muito melhor é comunicação e diálogo com a comunidade escolar a respeito do futuro que já está aqui. E aí uma reflexão muito grande, né? Eu acho Sim. que a escola precisa olhar para si, ouvindo você falando, e fazer muito essa reflexão sobre a identidade dela, porque senão pode até se perder em detrimento de uma busca de modismo, Sim. que é justamente o que não se espera que aconteça, né? Ah, então a gente precisa correr atrás disso. Aí fez isso, puxa, vamos correr atrás disso. E de repente você esquece que você, como escola, tem determinadas especificidades e Sim. características que podem combinar mais ou menos com um determinado tipo de mudança, Perfeito. de inovação, né? Não. Então, muito legal essa reflexão, Jorge. E aí, também aproveitando aqui a sua experiência, né, com escolas e com equipes, né, de gestão, como que fica o papel do professor nesse processo? Porque o professor também tem uma angústia, né, e a gente sabe, não é pouca, de como o papel dele, que antes era muito restrito a um determinado conteúdo, né, e aí você deu até esse exemplo do professor que vai, de repente, trabalhar porque ele tem uma competência melhor que a outra, ou de forma transversal. O que você falaria para esse professor nesse momento tão dinâmico que a gente está vivendo? Eu acho que tanto o professor quanto e principalmente a escola e os gestores, eles têm que se imbuir de uma questão que cada vez vai ser mais real. O professor não é um professor de disciplina, ele é um professor de gente. É um professor que está lá para desenvolver seres humanos sob uma ótica da disciplina que o estudo dele, que o mercado, que a escola demandou dele. Mas se a gente não souber lidar e desenvolver pessoas de uma maneira geral, com os conhecimentos que são sob nossa responsabilidade, vai ficar cada vez mais difícil engajar e desenvolver seres humanos no mundo que está aqui, né? Então, é fundamental encarar isso, que sim, um professor de matemática de ensino médio, por exemplo, numa escola que já existe, é tradicional e está preparando alguém para o vestibular, ele é o responsável por ensinar matemática. Mas ele não está ensinando matemática, ele está ensinando seres humanos a se desenvolverem na matemática para atingir um objetivo. Então, se ficar de fora essa conexão, não adianta.
Então, isso não é peso só no professor, porque não adianta a gente cobrar, isso teve naquele evento também, quando a gente fala de mindset de crescimento, não adianta cobrar do professor ele ter um mindset de crescimento se a sua escola não tem uma cultura de mindset de crescimento. E está provado, foi pesquisas que fizeram isso, falar, se você demanda um professor igualmente numa escola que tem uma cultura de mindset de crescimento e outra que não tem, aquele que é demandado numa escola que não tem, ele não vai Ele não desenvolver, desenvolve. né? Então, eu acho que isso, juntando o papel do professor com a inovação que você falou antes, tem um quociente muito grande nessa inovação necessária que está ligado a relações humanas, que está ligado à gestão e que é... Eu sou pai, Sou você é mãe mãe, também, né? A né? gente vê no E dia a dia qual muitos que dos é o drama, gestores né? e das Das pessoas que estão nos famílias, das vendo, crianças. eu prefiro, numa situação de crise, que minha filha, numa escola, ela seja muito mais olhada como um ser humano que está sofrendo, que está potencializando, etc. Acolhimento. Na pandemia ou em outras situações N que estão acontecendo, infelizmente, no dia a dia, Sim. do que a escola tem uma tecnologia, né? A grande potencialidade de um ser humano, ainda mais hoje, depois da pandemia, com essa tecnologia, uma escola que se preocupar com inovação e aprendizagem, com inteligência artificial e deixar de lado como é que eu ajudo uma criança a se desenvolver com o ser humano, ela está fadada a fracasso. Muito bom, Jorge. Quer dizer, a gente traz, isso é o mais bacana, né? Quando a gente traz um tema como esse, esperando que a gente vai falar de um glossário de tecnologia, ou vai trazer. Não é, gente, é justamente o centro, né, da formação, da educação, de tudo que a gente está falando, é o ser humano, são as pessoas que fazem, né? Então acaba sendo a ferramenta mesmo, mas não o papel ali, né, do professor, da equipe e de toda a conexão humana que existe numa escola, isso nunca pode se perder, não, né, Jorge? de modo algum. E as decisões em inovação para aprendizagem, em inteligência artificial generativa, não pode perder isso como norte, né? Então, sempre a questão é, vou fazer uma inovação, ou vou implementar o ChatGPT, ou seja lá o que for na minha escola. Como isso vai ajudar a eu ser uma escola melhor para desenvolver as crianças do jeito que eu estou me propondo? Ou quem pensa em negócio, é verdade, a escola tem que sobreviver também. Claro. Como isso vai me ajudar a atingir os objetivos institucionais que eu me propus, né? A pedagogia de prompt, que foi esse manifesto que eu criei, que tem 8 princípios, os 2 primeiros princípios são esses. Como inteligência artificial, que tipo de objetivo institucional a inteligência artificial generativa vai me ajudar e que tipo de objetivo de aprendizagem a inteligência artificial generativa vai me ajudar. Se eu começar falando... E vale para inovação também, que eu acabei fazendo de pedagogia de prompt. Eu queria que você falasse desse manifesto. Acho que esse manifesto foi engraçado, né? A história... Como é que aconteceu? Ao longo do ano passado, eu comecei a ver que a inteligência artificial generativa estava criando muito burburinho e oportunidades para pessoas venderem coisas prontas para a educação. E aí me gerou um incômodo, eu falei, eu preciso escrever alguma coisa a respeito. Foi um rompante, né, de um dia, assim, sei lá, 2 dias. E eu falei, eu não vou escrever um livro, mas eu vou escrever um manifesto. Claro. E aí acabei criando 8 princípios, né, que aqui no evento, no GEDU, que eu acabei colocando como 8 reflexões, mas o que a gente tem que pensar antes de pensar qual ou como eu vou implementar a inteligência artificial. E tem tudo a ver com os problemas e desafios que uma escola tem antes da inteligência artificial generativa surgir, né? Porque não faz sentido uma escola começar a pensar em inteligência artificial generativa agora, porque começou a existir, como se os problemas que existiam e continuam existindo tivessem desaparecido. Então, na verdade, foi um modelo de algumas teorias que eu sintetizei nesses 8 princípios. Foi isso que eu apresentei. Isso está disponível? Está disponível. Onde que a gente pode... Está disponível um texto na internet, no Medium, que tem um artigo. Se buscar no Google, por exemplo... Chega lá, pedagogia de prompt. A inteligência artificial traz aqui... Quem sabe está virando um livro, não sei quando, não sei se vai ser antes ou depois. Dando um spoiler aqui, Jorge. Muito legal. E vale a pena, né, Jorge? Porque está tão claro, conversando com você, que esse manifesto, por exemplo, ele serve para qualquer momento em que haja também, não é só este momento, né? Mas eu acho que esses são conceitos que precisam ser revisitados, né? E precisam estar sempre muito bem alinhados dentro da instituição de ensino, independente do que virá como
né, a solução para as escolas, né, ou a parafernália que vai fazer com que a escola realmente se... Não, a gente tem um passo antes, que é o mais importante, assim como o passo depois também, que é usar isso de forma... eu não vou dizer correta, porque a palavra não é correta, Sim, mas de uma adequada. forma adequada, né? Exatamente. Não tem, e não tem um padrão, né, de Isso mesmo. recomendação, não tem bula aqui, né? Cada Não. escola é uma. Então também é necessário que cada escola respeite e que o trabalho de pessoas como você, né, que são consultores, pessoas que trabalham com escolas, tem que olhar cada instituição de ensino, né? Não dá para falar, ó, faz dessa forma. Sem dar esse passo atrás, entender a realidade, não dá, né? E é importante, foi bom que você colocou, né? Tem uma camada que tem que ser customizada, adequada à realidade da escola, mas tem uma camada em inovação, em gestão estratégico-pedagógica, que diz respeito a todas as escolas, né? Então, muitos dos que estão nos assistindo sabem, né? Muitas escolas têm desafios comuns, e aí é importante a gente separar e identificar o que é um desafio de ser uma escola, o que são os desafios específicos de ser uma escola na minha cidade, com a minha comunidade, com a minha equipe pedagógica. Então, esse tipo de discernimento é fundamental quando a gente fala em inovação, mas quando a gente fala em gestão escolar. Sim, né? Então, e até em comunicação, né? Você vê que tudo está dentro de um... E o que eu acho que vale a pena, e eu estou fazendo hoje em dia, é que não é o fato de que a gente tem inteligência artificial generativa ou tem uma onda, que nem você colocou, seja qual for a próxima onda, né? modismo, né? Essas reflexões importantes para um gestor e tirar a cabeça do nevoeiro um pouquinho e começar a pensar, falou, tá bom, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu estou ajudando? Como é que eu tenho feito nesses últimos meses? Eu tenho sido um parceiro de jornada de desenvolvimento institucional e profissional em inovação para aprendizagem. Né? Não sou especialista em inteligência artificial generativa na educação. Porque não é o caso aqui. Porque não é o caso, não é o caso, né? O que a gente precisa não é de especialistas, são de parceiros. Exato. Talvez, e eu estou descendo em algum nível de detalhe, se dá curso de engenharia de prompt, dou, aplicado à educação, sem problema. Formação de professor específico para usar em sala de aula. Uso do ChatGPT, né, de forma a otimizar o tempo, tudo isso. Mas antes de começar isso, o meu desejo e o meu propósito é conseguir fomentar reflexões para decidir melhor como usar isso. Não, e faz todo sentido, Jorge. Muito bom. E para você, assim, Jorge, nosso tempo já está, né, chegando ao final, mas eu queria que você expressasse aqui qual que é a sua visão, né, de uma escola, pensando na realidade Brasil, né, escola particular, vamos colocar assim, porque se a gente for falar de pública, são realidades muito diferentes, mas como é que você vê uma escola hoje que atenda, né, a esse objetivo de trazer uma educação de excelência, uma formação integral, que eu acho que é uma coisa que está muito em busca, né, a formação para o século XXI. Eu acho que o elemento fundamental e que eu tenho levado discussões é a escola precisa criar grupos de trabalho, comitês de discussão dos assuntos relevantes. Então, se uma escola está em crise com algum aspecto específico, urgente, ela tem que fazer isso. Mas se ela não está em crise, quais são os aspectos que vale a pena numa escola hoje em dia criar um comitê, não só para a crise, mas para a inovação? Como é que uma escola aprende? Ou como é que uma escola está lidando com os desafios que ela já tem? Então, organizacionalmente, as escolas não estão preparadas para isso. Então, tem que se criar um desenho organizacional, uma atitude, processos e cultura que eu estou fazendo com viés de inteligência artificial generativa, mas no fundo é a inovação. É mudança de mindset, né? Como é que Na verdade né? Como é que a gente olha para o futuro e para os desafios que a gente já tem e com a inteligência coletiva que a gente já tem, começa a escutar, dialogar e resolver essas questões. Porque muitas das soluções que existem já estão na cabeça de alguma coisa. Eu sou consultor e uso bastante gestão de conhecimento. E tem uma frase ótima que eu vou usar numa escola, faz de conta que é a escola do Jorge. Né? A empresa é a escola do Jorge. Quão bom seria se a escola do Jorge soubesse tudo que ela realmente sabe? E quando qualquer organização sabe o que ela realmente sabe? Quando ela tem uma inteligência coletiva que aprende continuamente junta. E que não é verdade numa escola, né? A gente sabe, né? O professor que está em tal sala de aula, o coordenador, ele sabe de algumas coisas críticas ou não, que poderiam ajudar muito a gestão, a inovação e o futuro da escola. Então, eu acho que minimamente uma escola, não só falando de inteligência artificial, mas falando desse ambiente
veloz, desafiador que a gente enfrenta e que as escolas enfrentam ainda mais, elas têm que criar uma competência, uma atitude de dialogar, aprender, botar um radar para fora no mundo para ver o que está acontecendo fora da comunidade dela, mas uma habilidade interna e uma atitude interna de conversa e aprendizagem colaborativa. Muito bom, Jorge. Sabe que a sua fala se aproximou muito de uma outra fala também que a gente teve aqui, sobre gestão também de crise, de reputação, quando a gente fala da necessidade de você mapear o seu cenário. É isso, é o que você falou, precisa conhecer, não adianta esperar. Isso vale não só para a comunicação, mas também para o desenvolvimento de um trabalho pedagógico ali na escola, como é que vai ser, né, o trabalho, como é que a gente vai caminhar daqui para frente se a gente não mapeou o que a escola tem, as fortalezas, né, as fraquezas, enfim, né? Qual que é aquele professor que eu posso contar com isso, né? O outro que eu não posso, enfim. Então, mapeamento mesmo, né? Conhecer. Acho que pelo menos na nossa conversa ficou muito claro, assim, para mim, essa necessidade de usar a inteligência humana, né? Humana, porque não vai, a artificial não vai substituir mesmo nesses aspectos, de forma alguma. Então, foi muito rico. Acho que foi fantástico, assim, aqui suas colocações. E quero abrir aqui no final para você fique à vontade para fazer qualquer colocação que eu não tenha abordado. Fica super à vontade. Não, achei super bom, abordou quase tudo. Eu acho que talvez só reforçar essa mensagem final, que a inteligência artificial, sem que você potencialize a inteligência humana que já existe na sua instituição, ela vai estar sendo potencialmente menos utilizada e talvez até utilizada de forma errada. Então, duas coisas que eu diria, né? Como potencializar a inteligência humana e como escolher melhor a prioridade e o uso da inteligência artificial dentro da sua escola frente aos desafios que você está enfrentando. Isso vale, como você também falou, para a inteligência artificial generativa, que talvez seja o desafio que vocês estão enfrentando agora, mas vale para qualquer processo de inovação e de mudança, que todo mundo sabe que se existe uma escola que fala que eu estou confortável, eu não tenho que mudar nada, por favor, me apresente. Não, apresente, porque eu não conheço. Acho que, aliás, isso serve para empresas, organizações, né? E mas até escola, eu falo isso quando eu vou para o mundo corporativo. Quem trabalha em organização não tem ideia da complexidade que é uma escola, né? Então, e do quão dinâmico né, o ambiente escolar. Jorge, muito obrigada, adorei a nossa conversa. Obrigada por ter aceitado o convite, seja sempre bem-vindo. Acho que a discussão ela só começa, né? A gente com certeza vai ter muito mais ainda para desdobrar. Obrigada, Jorge. Obrigado Quero agradecer também a você que acompanha o Mira Talks aqui, segunda temporada. Fique com a gente, traremos mais novidades.